tema: Noé não conseguiu salvar o mundo, mas salvou a sua família. Lute pela sua. Então eu dividi em 3 pontos essa mensagem. Primeiro, Noé não conseguiu salvar o mundo. Aí quando nós olhamos para o cenário daquela época em que viviam as pessoas naquela época, contemporâneo de Noé, era uma situação bem dificílima, uma situação degradante na questão moral. Quando nós olhamos para a época, Deus que criou todas as coisas, Ele olhou e viu a perversidade da humanidade. Irmãos, e quando estava estudando, nós olhamos para o cenário daquela época e olhamos que o cenário atual do mundo em que vivemos hoje está um pouco pior do que aquela época. Quando nós olhamos, irmãos, tudo quanto aquelas pessoas contemporâneas a Noé faziam era o mal. Todos os seus pensamentos eram pecaminosos. Essa era a situação da época. Por isso aqui, essa divisão. Por que Noé não conseguiu salvar o mundo daquela época? Tudo que eles planejavam era corrupto. Não muito diferente dos dias atuais do mundo. Tudo isso consideravam liberdade. Tudo isso que eles, a maneira em que eles viviam, era considerado liberdade. Que para nós não é liberdade, e sim uma escravidão do pecado. Porque, irmãos, parece que é liberdade, mas não é liberdade. Sabe por quê? Porque quando eles tentam sair daquela maneira em que eles vivem, eles não conseguem. E se eles realmente tivessem liberdade, eles poderiam sair a hora que eles quisessem. Então isso não é liberdade, isso é escravidão do pecado. Eles viviam uma escravidão do pecado. Os homens da época se mostravam maus da manhã ao anoitecer, sem reprovação de consciência ou temor da justiça divina. Eles faziam o que eles queriam, bem entendiam, não tinham temor da justiça divina. Eram cometidos esses atos com ousadia, como um desafio aos céus. Qualquer um podia ver que a maldade do homem era grande. Mas quando nós olhamos para o versículo do capítulo 6, onde diz assim, a visão de Deus era mais longe do que a maldade que eles não podiam ver. Quando nós olhamos aqui, irmãos, no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então nós vemos que além dos atos das pessoas que viviam naquela época, eram maus, mas Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, sem mesmo antes de nós pronunciarmos qualquer palavra, Deus via que até os pensamentos e as
as imaginações daquele povo eram maus. Aí, o que aconteceu? Deus decreta um juízo. Deus iria exterminar toda a sua criação. Mas nós olhamos ali, irmãos, que se fosse hoje em dia, os acontecimentos daquela época, seria um povo que vivesse na imoralidade. Se fosse comparar com hoje, aí fora, na imoralidade, na incredulidade, na pornografia e a violência que dominavam a sociedade inteira sem Deus. Aí fora é desse jeito. Mas não diferente dos dias de Noé. Deus fala com Noé, porque lá no versículo 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando Deus olhou lá do céu, viu a perversidade da humanidade que ele criara, mas ele viu que tinha um homem que era diferente. Um homem que não compactuava com todo o restante da sociedade atual. Irmãos, não diferente dos dias de Noé, nós hoje, a igreja do Senhor, ela está anunciando que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Não diferente dos dias de Noé. Depois que Deus fala com Noé, para ele construir ali uma grande embarcação, porque iria destruir todos, desde o homem até os animais, porque a corrupção era terrível. Deus não estava se agradando de nada do que a humanidade, o qual o Senhor criou, porque o Senhor criou o ser humano para quê? Para adorá-lo, para engrandecê-lo. Mas quando menos se esperou, as pessoas viraram as costas para o Criador. Mas nós olhamos então, irmãos, que diante desse cenário dificílimo e que se encontrava a humanidade daquela época, não havia muito o que se fazer da parte de Noé. Mas aí nós adentramos na segunda parte da mensagem, onde ele não conseguiu salvar o mundo, mas salvou a sua família. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos, fazendo uma leitura ali no capítulo 6, capítulo 7, nós vemos que Noé ganhou a sua família não simplesmente com palavras, mas da maneira em que ele vivia, através das suas ações, através dos seus atos, através do seu exemplo. Quando nós olhamos aqui, Noé era uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera. Noé, ele foi reto diante da geração em que ele vivia. Noé, meus irmãos, mantinha um distanciamento da iniquidade moral da sociedade ao seu redor.
Eu acredito assim que para Noé foi muito difícil viver com pessoas que se portavam diferentemente da sua maneira que ele se portava, que ele agia, que ele pensava. Pessoas que não temiam a Deus. Mas nós vemos que Noé era diferente. Ele buscava uma comunhão com Deus. Ele buscava uma aproximação com o Deus Todo-Poderoso. Noé andava na contramão dos seus contemporâneos. Aí nós vemos, então, irmãos, que talvez é fácil ser religioso quando a religião está na moda. Aí é fácil. Mas é uma prova de solidez, de fé e de determinação nadar contra a corrente em direção aos céus e se manifestar publicamente a favor de Deus quando ninguém mais age deste modo, que era a situação que Noé se encontrava. Noé, ele fez a diferença enquanto ser humano. Noé fez a diferença enquanto ser humano diante daquela sociedade pervertida, daquela sociedade, daquela época que não se importava se Deus estava se agradando com a maneira em que eles estavam vivendo. O que importava era que eles estivessem fazendo aquilo que lhe dava prazer. Irmão, mas nós vemos um detalhe na vida de Noé, que essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus na vida dele, por meio da sua fé e do seu andar com Deus. E eu quero dizer uma coisa para nós nesta noite, querida igreja do Senhor Jesus: se nós estamos aqui nesta noite, é devido à graça e à misericórdia do nosso Senhor Jesus. Porque não diferente dos dias que Noé viveu, ali fora existe um mundo mau, pessoas maus, pessoas que não respeitam a divindade do nosso Deus, pessoas que afrontam a santidade do nosso Deus, não pensando que existe um juízo para o modo que estão vivendo. Mas nós somos agraciados pelo amor de Deus, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor estendeu as suas mãos de misericórdia. Não é porque nós somos bons, mas é porque o amor de Deus é infinito. Glória a Deus. Nós estávamos também sentenciados à eternidade sem Deus, mas Deus, pela sua grande misericórdia, Ele estende as suas mãos sobre nós, dá-nos o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite adorando e alimentando a nossa vida espiritual, para brevemente ir morar com o Senhor Jesus. Jesus está voltando. Aí eu pergunto para você: Noé, ele ganhou a sua família através do exemplo. Aí eu pergunto para você nesta noite: se fosse para você ganhar os membros da sua família, da maneira em que você vive, da maneira
maneira em que você age, da maneira em que você se comporta diante da sociedade? Essa pergunta não precisa responder. Responde para você mesmo. Nós vemos, irmãos, que Noé ganhou a sua família. E nós sabemos que o bem mais precioso que nós temos é a nossa família, o qual nos finais de semana, aqueles que podem, reúnem-se para se congratularem, para poderem estarem juntos ali, porque é maravilhoso estar reunidos em família. Mas tem algo mais precioso do que isso, irmãos, porque nós sabemos que um dia tudo isso daqui vai se findar. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui nessa terra, mas uma certeza nós temos, que brevemente findará os nossos dias. Aí eu pergunto para você, onde você passará a eternidade? Onde a sua família passará a eternidade? Precisamos ganhar a nossa família. Aleluia, precisamos ganhar a nossa família. Então, irmãos, aqui o Noé dá-nos um exemplo. Irmãos, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que hoje a salvação também ela é obtida exatamente da mesma maneira que aconteceu na época de Noé. É mediante a graça e a misericórdia do nosso Deus que nós recebemos pela fé, e o qual nos conduz a nós crentes a nos esforçarmos diariamente num andar sincero com Deus, permanecendo-nos separados desta geração ímpia que vive ao nosso redor. Nós conseguimos vencer, irmãos, mesmo vivendo em meio a essa geração perversa, a essa geração má, a essa geração que abomina o nosso Deus, que não aceita, que vive de costas viradas ao nosso Deus. Sabe por quê que nós podemos vencer? Porque Noé era sozinho na época, e ele venceu, ele conseguiu vencer, e ele conseguiu também com que a sua família fosse salva. Aleluia. Imagina hoje, irmãos. Sabe por quê, irmãos, que esse mundo ainda não foi destruído? Ainda não foi destruído? Porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. É por causa de você que esse mundo ainda não foi destruído. É por causa da igreja de Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus está vindo para nos buscar. Jesus está vindo para nos buscar. Quem sabe você, isso daí já fazem 2000 anos. Não seja como os contemporâneos de Noé, quando ele estava lá construindo aquela embarcação enorme. Todos criticavam dele, mas ele tinha um propósito igual nós. Nós viemos para a igreja porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos um objetivo, nós estamos num caminho, e o final deste caminho é a eternidade com o Senhor. Mesmo que as pessoas não entendem, não compreendem, não tem problema, nós prosseguimos no nosso propósito, porque nós temos um alvo, e este alvo é o céu. As pessoas daquela época olhavam para Noé, criticavam. Quando ele começou a dizer: vai chover,
E ele construindo aquela grande embarcação. E as pessoas, capaz, nunca choveu. E eles continuavam vivendo daquela mesma maneira. E ele construindo a arca. E hoje a igreja de Jesus continua pregando e anunciando que Jesus virá brevemente para buscar a igreja. E muitas pessoas aí fora viram as costas. Quando às vezes nós entregamos um folheto, eles amassam aquele folheto e jogam ao chão. Quando nós batemos na porta da casa deles, muitos viram as costas e entram lá para dentro de suas casas, mas mesmo assim a igreja anunciando: Jesus vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você: você está preparado? Se você estiver preparado ou não, Jesus virá. Se você queira ou deixa de querer, Jesus virá da mesma forma. Sem contar, irmãos, que nós também devemos estar preparados para outro advento que nós gostaríamos de tardar o máximo, que é a nossa partida individual. Você está preparado para a sua partida individual? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Ou você está vivendo como nos dias de Noé, sem preocupação nenhuma? Irmão, Jesus está às portas. Tudo aí fora, a nossa vida secular, ela deve ser secundária na questão de prioridades, irmãos. Mas o que deve ser prioridade é ter uma vida espiritual ativa, buscando ao Senhor, em agradá-lo, em servi-lo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a palavra de Deus nos diz, e perder a sua alma? Mas ainda bem, irmãos, que Jesus não veio ainda, e ainda dá tempo de muitos se consertarem. Deus! Ainda dá tempo para você se consertar. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta noite e lhe convença de que você precisa tomar uma decisão, uma mudança de vida verdadeira, para que quando Cristo vier, ou quando Cristo vier nos buscar individualmente, nós estejamos preparados. Então nós vemos, irmãos, que o resultado de andar com Deus, o resultado de ter uma vida de busca ao Senhor, tem uma recompensa. Não pense que aqueles irmãos que estão diariamente aqui, eu estava fazendo uma conta rápida, os irmãos que participam dos períodos de oração, então todos os cultos durante a semana, é aproximadamente 12 horas numa semana, no universo de 170 horas que nós temos durante uma semana, é muito pouco, mas para alguns pensa, nossa, vai todos os dias, mas não passa de 12 horas, eu quero dizer para você, tem uma recompensa. A tua busca pelas coisas de Deus tem uma recompensa. Nós vemos aqui o resultado da vida de Noé, uma vida de integridade, uma vida reta. Qual foi o resultado? Deus disse para ele colocar a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Resultado de uma vida de
integridade, resultado de uma vida de renúncia às coisas mundanas. Os seus parentes não adentraram, os seus irmãos, quem sabe, de Noé, os tios de Noé, os primos de Noé, não acreditaram nele, mas a sua família adentrou a arca. Aí eu pergunto para você: você está cuidando da sua família? O que você está fazendo pela sua família? Noé salvou a sua família do juízo de Deus. E existe um juízo ainda, irmãos, para a humanidade perversa que rejeita Cristo. Quando Jesus vier à sua igreja, nós não sabemos quanto tempo durará tudo isso daqui. Sem contar que não sabemos quem irá suportar viver quando Jesus, quando o Espírito Santo não estiver mais no meio da humanidade. O mundo está desse jeito ainda, e a igreja consegue caminhar, porque a presença do Espírito Santo está conosco. Mas quando o Espírito Santo não estiver mais, vai ser muito difícil. E para finalizar, irmãos, lute pela sua família. Lute pela sua família. Isto é, faça o que for necessário para alcançar o objetivo. Neste caso, a salvação da sua família. Aí eu pergunto para você: o que você tem feito para alcançar a salvação da sua família? Você tem dado exemplo? Ame mais. Demonstre mais o seu amor. Esteja presente ali, juntamente com a sua família. Seja um líder espiritual na sua casa. Aleluia. Faça a diferença enquanto cristão. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado de cotidianamente você ouvir mensagens de ajuste na tua vida espiritual. Aproveite enquanto é tempo. Lute pela sua vida. Lute pela vida da sua família. Faça com que a luz de Cristo venha irradiar sobre a sua vida. Ensine seus filhos. Seja um exemplo lá na sua casa. Seja um exemplo de cristão na sociedade onde você vive. Que você possa ser reconhecido pelas suas ações, pelos seus atos. Essa semana eu vi um irmão testemunhando de outro irmão. Eu fiquei muito feliz. Ele falou assim: ó, você tem algo diferente. E ele não sabia, ele não conhecia ele. Você tem algo diferente, eu não conheço ninguém igual você por onde eu ando. E ele não sabia que aquele irmão era crente. Irmãos, nós devemos fazer a diferença lá fora, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Até mesmo, às vezes acontece ao contrário. Conhece a pessoa ali há 2, 3 anos e não sabia que aquela pessoa era evangélica. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença. É através de nossas ações, através dos nossos atos, através da nossa maneira de viver, que nós escolhemos, que Deus olha dos
céus e alcança a nós aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos esperando. É através da maneira em que nós nos portamos. Nós agradamos a Deus. Às vezes eu não preciso pronunciar uma só palavra, mas a maneira em que eu me porto diante da sociedade, diante da igreja. Lute pela sua família, lute pelos seus, mesmo que pareça improvável, mesmo que os ventos possam estar ao contrário daquilo que você espera, existe um Deus que trabalha em nosso favor, existe um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Colocamos-nos de pé. O primeiro convite que eu quero fazer, porque depois eu quero orar por aquele que talvez não está encontrando forças para lutar pela sua família, que não está encontrando força suficiente, talvez já está demorando algum tempo, e você já está cansado, quem sabe, mas Deus diz nessa noite, Ele quer renovar as tuas forças para você continuar lutando pela sua família. O primeiro convite que eu quero fazer é se tem uma vida que quer se entregar para Jesus. Jesus quer dar uma vida nova para você. Ele quer dar a oportunidade de você andar nesses caminhos maravilhosos, que é o caminho em que a igreja do Senhor está trilhando. Se você não está aguentando mais toda essa pressão, todo esse fardo que o mundo coloca, que o ser humano não consegue suportar, Jesus, Ele quer que você entregue nas mãos dele esse fardo. Ele quer ajudar a você caminhar. Você viverá uma vida melhor, e quando findar tudo isso daqui, ainda o melhor será na eternidade, o qual você terá o direito, meu irmão, sem pagar nada, de ir morar com o Senhor para todo sempre. Você que está escravizado pelo pecado e precisa de uma libertação, onde está você? Jesus Cristo te chama. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor tem libertação nesta noite, libertação do pecado. Jesus quer dar uma vida nova para você. Ele tem poder, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Temos aqui um jovem. Está reconciliando com o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Onde tem uma segunda vida para Jesus. Você que sabe, você que ouviu a palavra e precisa de uma mudança na sua vida. Você sabe que esse caminho que você está vivendo, o final dele vai ser a perdição eterna. Daí de que valeu a pena viver esse pouquinho de tempo, e quando fitar o sofrimento eterno. Aproveite, hoje é uma noite de salvação. Qual o teu problema? Qualquer problema que você estiver enfrentando, eu apresento a solução nesta noite. Jesus de Nazaré, Ele tem poder para resolver qualquer situação. O segundo convite que eu quero fazer é por você que está orando pela sua família. Quem sabe já faz um ano,
2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda você não alcançou. Mas eu quero nesta noite dizer para você: continue lutando. O Senhor nesta noite quer renovar as suas forças, porque a tua família é valiosíssima, a tua família é preciosíssima aos olhos do nosso Deus. Eu quero dizer nessa noite que o nosso Deus tem poder para salvar os membros da sua família. Irmãos, o lugar que nós iremos, os céus, é muito bom, mas será muito melhor ainda se os membros da nossa família também estiverem lá. Lute pela sua família, lute pela sua família. Não há vida, por mais distanciada que possa estar da presença de Deus, que Deus não possa trazê-la aos pés do Senhor, através da sua oração, através da sua intercessão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer mais um convite para você que tem alguma situação que já fugiu do teu controle, que quem sabe, se for uma enfermidade, foi desenganado até pela medicina, ou algum problema insolúvel familiar, ou de qualquer ordem. Eu quero dizer para você: Jesus pode hoje alcançar aquilo que você está buscando, quem sabe há muito tempo já. Nós iremos orar, e o Deus o qual nós viemos adorar nesta noite e que irá receber a nossa oração lá nos céus, é Ele que entra com a providência, é Ele quem cura, é Ele quem opera o milagre, é Ele quem salva os nossos familiares, quem sabe que estão distanciados da casa do Senhor. Nós estaremos orando pelo presbítero Ezequiel, que não está bem de saúde. Nós vamos orar agora. Querido e maravilhoso Deus, a tua igreja, Senhor, aquela que o Senhor derramou na cruz do Monte Calvário, teu preciosíssimo sangue, se reuniu aqui mais uma vez nessa noite para adorar ao Senhor e para ouvir a tua palavra, ó Pai. Palavra, Senhor Deus, que molda, palavra que lapida, palavra que mostra o caminho que nós devemos caminhar, para que quando nós chegarmos ao final deste caminho, Senhor, nós então receberemos a coroa de glória dos céus. É esta nossa esperança, Senhor Deus, e nesta noite, ó Pai, renova a esperança, Senhor Deus, daquele que está com a sua vida espiritual debilitada, aquele, Senhor, que precisa de renovo nesta noite. Traga renovo, Senhor Deus, traga renovo nesta noite, ó Pai. Pai poderoso, abençoe teu servo Ezequiel, ó Pai, o Senhor sabe da necessidade dele, entra com a providência, Senhor Deus. Se há algum problema de saúde, o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Abençoe esse jovem, ó Pai, que está reconciliando contigo nesta noite. Escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro, ó Pai. Muda a vida dele, Senhor Deus. Perdoa os seus pecados, ó Deus, e que ele possa, Senhor, caminhar nos teus caminhos santos todos os dias em que o Senhor conceder para ele aqui nesta terra, ó Deus. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus, para que possamos prosseguir firmes na tua presença, ó Deus. Nós dependemos do Senhor,
Nós somos dependentes da tua misericórdia, nós somos dependentes do teu amor. Se não for a tua presença, Senhor, o que seríamos de nós? Seríamos consumidos, ó Deus, por este mundo mau, por este mundo maligno, ó Deus. Assim eu acredito que nós te fazemos em nome de Jesus. Em nome